Meu nome é Júlio Vaz e nós vamos fazer comentários sobre a figura do artigo 333 do Código Penal, que cuida da chamada corrupção ativa. Nós estamos no capítulo 2 dos crimes contra a administração, que olha especificamente para os crimes praticados por particulares contra a administração. Nós possuímos duas práticas delituosas que possuem o nome de corrupção. No entanto, a primeira se chama corrupção passiva e está prevista lá no artigo 317 do Código Penal. Esta corrupção, chamada de passiva, tem por agente ativo o funcionário público. Nós estaremos fazendo comentários hoje sobre o crime de corrupção ativa, prevista no artigo 333 do Código Penal. Vamos começar então pela figura do tipo do artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A gente vai percebendo já na leitura desse preceito primário do artigo 333 algumas coisas. Inicialmente que temos dois verbos núcleo, oferecer e prometer. Oferecer, dispor. Prometer, garantir. Né? E vai oferecer ou prometer. São dois verbos núcleo. Se temos dois verbos núcleo, temos o crime de condutas múltiplas, também chamado de tipo penal alternativo. São aqueles tipos penais que possuem mais de um verbo núcleo. Este possui dois. Oferecer ou prometer vantagem indevida. Vantagem indevida é aquela que não está prevista em lei. Vamos verificar que espécies de vantagem serão aí consideradas mais à frente. A funcionário público. Lembramos, conceito de funcionário público, tanto para colocá-lo no polo ativo como no polo passivo, está previsto lá naquela norma penal não incriminadora explicativa do artigo 327 do Código Penal. Para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então estamos observando os comportamentos que deverão ser realizados, sendo esta a vontade do sujeito ativo pelo funcionário público. Olhando o preceito secundário, a gente encontra pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Temos uma pena bem elástica, permitindo ao juiz flutuar dentro desta pena ao estabelecer a pena base conforme as circunstâncias da prática delituosa. E como a corrupção vai oferecer a ideia de um dano à administração, o juiz pode observar a intensidade deste dano para o estabelecimento da pena. Temos ainda um parágrafo único neste artigo 333 com a seguinte redação: a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. É perceptível por essa circunstância específica de aumento de pena que nós não precisaremos do funcionário público realizando qualquer ato para termos a consumação da corrupção ativa, pois a realização pela conduta comissiva ou a omissão pelo retardamento ou pela não realização do ato são aqui circunstâncias específicas de aumento de pena. Vamos fazer a análise comum deste tipo penal, elemento por elemento. Vamos iniciar com o primeiro elemento de análise de um crime, que é o objeto jurídico.
Temos aqui como bem ou interesse tutelado, protegido, a administração pública, especialmente no que se refere à moralidade e ao prestígio dos agentes. A moralidade da administração e ao prestígio dos agentes. Bom, quem pode ser sujeito ativo deste crime? Como fizemos a leitura do tipo, conseguimos observar que não há nenhuma previsão de qualidade especial para o sujeito ativo. Ou seja, o crime admite como sujeito ativo qualquer pessoa. Podemos classificá-lo como um crime comum. Como sujeito passivo, a gente vai encontrar o Estado. Afinal, estamos protegendo a administração pública. O Estado, neste ato, estará representado pelo funcionário, a quem será oferecida ou prometida a vantagem indevida. Vamos lembrar que o objeto material é esta vantagem indevida e que em relação a esta vantagem indevida se estabelecem duas correntes doutrinárias. A primeira corrente que podemos apontar como autor, Nelson Hungria. Ora, Nelson Hungria entende que a vantagem indevida terá que ser patrimonial ou constituir-se em qualquer outra vantagem material. Então ela tem que ter um cunho patrimonial ou constituir-se em qualquer outra vantagem material. Já a segunda corrente, sustentada por Heleno Cláudio Fragoso, compreende que a lei não precisou a ideia de uma vantagem patrimonial. Não estamos nos crimes contra o patrimônio, e sim contra a administração pública. No seu entender, qualquer espécie de benefício ou satisfação de desejo do funcionário pode ser objeto material deste crime. Vamos destacar nesta ideia o exemplo de uma promessa de realização de um ato sexual feito por parte do sujeito ativo ao funcionário público. Segundo a posição de Heleno Cláudio Fragoso, teremos a ideia da corrupção ativa. Vamos verificar com os senhores que não há necessidade do funcionário público realizar qualquer ato, mas apenas a vantagem será prometida ou oferecida a este funcionário. Vai haver a oferta ou a promessa. Devemos lembrar que se o funcionário público é quem exige, vem dele uma exigência pela vantagem indevida, não estamos no crime de corrupção ativa do artigo 333, mas estamos na prática da concussão, crime do artigo 316, onde o funcionário público exige esta vantagem. Podemos lembrar também que se o particular, o sujeito ativo então, esta qualquer pessoa já estabelecida como sujeito ativo, vem a oferecer ou prometer uma vantagem ao funcionário para livrar-se de um ato ilegal, um ato que não está amparado pela lei, não teremos o crime de corrupção ativa. Aqui a corrupção ativa envolve atos que são legais. Falando sobre o elemento subjetivo, temos o dolo. Segundo a escola clássica, temos o dolo específico, pois além do verbo núcleo, temos a finalidade. O agente oferece ou promete vantagem indevida
querendo especificamente que o funcionário público venha a praticar, omitir ou retardar ato de seu ofício. Busca, então, o sujeito ativo determiná-lo a estes comportamentos. É o que chamamos de dolo específico. Quanto à consumação, temos a consumação no momento em que chega a conhecimento do funcionário o oferecimento ou promessa. Vejam, não é necessário que o funcionário realize ou se omita em qualquer de seus atos, mas que exista e chegue ao seu conhecimento a oferta, a promessa realizada pelo sujeito ativo. Mesmo que o funcionário público venha a recusar, a realização do ato, a consumação com o oferecimento ou promessa já se efetivou. Este crime é tratado pela maioria dos autores como um crime formal, crime que descreve conduta e resultado, mas não exige o resultado para a sua consumação. Opinião que sustentamos também. Existe uma posição minoritária que entende que o crime é um crime de condutas... ele é um crime de condutas múltiplas, mas ele entende que ele é um crime de mera conduta, ou seja, que estabelece apenas conduta. Esta é a posição minoritária, colocada aqui apenas para o seu conhecimento. No que se refere à tentativa, adotada a posição da maioria, de que temos aqui um crime formal, a tentativa é admissível, sempre que a conduta for praticada na forma plurissubsistente, com 2 ou mais atos. Vamos observar com os senhores que, ao discutirmos o concurso de pessoas na prática delitiva da corrupção ativa, nós podemos admitir a sua incidência, ou seja, 2 ou mais pessoas que vão fazer o oferecimento ou a promessa ao funcionário público para que venha a praticar o ato de ofício de forma diversa ou para que venha a retardar ou omitir-se em um ato de ofício que deve realizar. Mas, se a questão é se é possível estabelecermos um concurso de pessoas entre o sujeito ativo, este particular que oferece e promete, e o sujeito passivo, olhando seu representante ou funcionário público, a resposta é negativa. Ou seja, não há, na prática da corrupção, concurso de pessoas entre o particular e o funcionário público. A regra na ideia do concurso de pessoas é a adoção da chamada teoria monista, ou conhecida também como teoria unitária, que estabelece que todos os agentes que concorrem em uma prática delitiva devem responder pela mesma figura penal. No caso em questão, estamos na exceção da teoria monista. Temos a esta situação proposta a aplicação da teoria pluralista. Pela teoria pluralista, os senhores têm, para cada um dos agentes que concorrem a uma prática delitiva, uma figura típica específica. Ou seja,
Se há um oferecimento por parte do particular e o recebimento por parte do funcionário público, o particular vai responder no crime do artigo 333, que é a figura da corrupção ativa. Se o funcionário público recebeu, ele vai responder pela figura do artigo 317, que é a figura da corrupção passiva. Vejam, a teoria pluralista é uma exceção à regra que adotamos no Código Penal, que é a da teoria monista. Não é aqui no Código Penal dos artigos 317 e 333 o único lugar onde adotamos a exceção pluralista. Podemos recordar com os senhores que a gestante que consente na prática de um aborto a ser realizado por terceiro irá responder na figura do artigo 124, segunda parte, enquanto o terceiro que realiza o aborto com o consentimento da gestante irá responder no artigo 126. Ou seja, nós temos um único bem jurídico lesado. Nós tivemos uma única vida intrauterina interrompida, mas teremos duas figuras penais diferentes aplicada cada uma delas a um dos agentes. A mesma coisa acontece aqui quando eu quero buscar um concurso de pessoas entre o particular e o funcionário público. Não há concurso de pessoas nesta hipótese. Cada um dos agentes irá responder por uma figura penal específica ao seu comportamento. Valeria lembrar que, em relação às teorias adotadas no concurso de pessoas, existe ainda a figura da teoria dualista, ou conhecida também como teoria dualística, em que autores e coautores respondem por uma figura penal, enquanto os partícipes respondem por outra figura penal. Não fazemos no direito penal brasileiro ainda a adoção em nenhuma situação da teoria dualista ou da teoria dualística. Vamos observar que a corrupção passiva mencionada até agora está no artigo 317 e tem no caput a seguinte citação: solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Aqui nas condutas do funcionário público, na chamada corrupção passiva, temos as ideias do funcionário solicitar, do funcionário receber ou do funcionário aceitar a promessa. Estas são as condutas ao olharmos para a corrupção passiva. Voltando à corrupção ativa, devemos observar as ideias contidas no parágrafo único, onde os senhores terão uma causa específica de aumento de pena toda vez que o funcionário vier a realizar o comportamento desejado pelo sujeito ativo. Vamos lembrar do tipo: parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3. Então, teremos uma circunstância específica de aumento de pena com o aumento de 1/3. Quando? Se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional. Observo, o
fato do funcionário que aceita a promessa, que aceita a vantagem, que aceita aquilo que lhe é oferecido, só constituirá a figura do parágrafo único quando este funcionário vier a retardar ou a omitir o ato de ofício, ou vier a praticá-lo infringindo o seu dever funcional. Estamos olhando para o exaurimento do crime de corrupção ativa, colocado como hipótese de circunstância específica de aumento de pena no parágrafo único do artigo 333. Gostaríamos de acrescentar que o pedido de jeitinho simplesmente não constitui a prática da corrupção chamada de ativa. Ou seja, o particular chegar à repartição pública e pedir para o funcionário, se não dá para dar um jeitinho, não constitui corrupção ativa. Ele tem que oferecer ou prometer uma vantagem indevida. Com o conhecimento da oferta ou da promessa, já teremos consumado o crime do artigo 333. Por fim, para fechar estes comentários, vamos falar da ação penal, que segue a regra geral do artigo 100. A ação penal será pública incondicionada. Quero agradecer muito por sua atenção. Estes são os comentários do artigo 333.